Bom dia! Bom dia! Ótimo. Bom, é, nós temos falado sobre a família blindada, né? Então, como blindar a minha família? Como proteger a minha família? Como guardar a minha família? Como fazer com que minha família esteja protegida, guardada? Tem algumas coisas que eu preciso fazer espiritualmente, tomar posse, né? Espiritualmente, das promessas de Deus para a minha vida. Promessas de Deus. Então, quando eu blindo a minha casa, a minha família, eu blindo com o quê? Com o poder da palavra. A palavra tem poder, então eu protejo a minha casa com isso. Agora, existem coisas que ninguém pode fazer a não ser cada um de nós. Nós precisamos fazer algumas coisas que são fundamentais, de maior importância, para que a nossa família seja blindada, para que a nossa casa seja blindada, para que o meu casamento seja blindado, para que meus filhos possam ser blindados. A palavra que eu vou dar hoje é uma palavra que precisa de bastante maturidade para entender essa palavra. Por quê? Porque tudo que eu escuto eu posso tomar decisões extremas. Não é? Você já percebeu que nós somos extremos, extremados? Né? Nós somos 8 ou 800. Nós sempre assim. Eu sou desse jeito, eu sou assim, faço assim, sou desse jeito, e papapá, papapá. E que se tiver alguma mudança, em vez de eu para o equilíbrio, eu vou para o outro lado. Então, essa palavra tem que ter em nós, tem que achar em nós um equilíbrio para ouvir e decidir o que fazer. A primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês é que uma pessoa, eu estava numa célula e uma pessoa fez a seguinte pergunta para mim: vem cá, por que tem algumas pessoas que eu escutei a palavra de Deus, entendi a palavra e estou buscando e tal. E tem pessoas ao meu redor que ouvem a palavra e não entendem, e sabem o que tem que fazer, mas não faz. Por quê? Por que um faz, outro não faz? Um entende, outro não entende? Por quê? Que pergunta, né? Pergunta complicada, pergunta de $1 milhão essa. Por quê? Porque nós somos pessoas, seres humanos, que têm alma. E nossas almas reagem de forma diferente. Nossas almas têm respostas diferentes. Para que o Espírito Santo de Deus possa mover a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso pensamento, passa pela nossa alma. A alma é tudo. A alma, por exemplo, eu posso ter um ouvido extremamente. Eu posso ter um ouvido extremamente ensinável. Posso não ter. Tem certas pessoas que passam anos e anos para ter uma vitória desse tamanho. Por quê? Alma. A alma é que manda. Tem certas, assim, tem certas pessoas que têm dificuldade de entender isso. Porque a palavra de Deus é clara, ela é clara nas suas observações, nos seus dogmas. A palavra de Deus é clara naquilo que você pode fazer e não pode fazer. Aquilo que você precisa ser, alcançar, vir a ser. A palavra de Deus é clara. Mas qual é a velocidade? A velocidade é você que dá. A velocidade é você que dá. Eu tenho um caso muito interessante. Eu tinha um casal na igreja que um dia o marido foi encontrar comigo, foi até lá em casa. E nós tivemos um tempo juntos, almoçamos juntos e tal. E ele fez uma pergunta para mim e eu respondi. E aquela resposta mudou a vida dele. Eu não quero entrar em detalhes aqui não, porque a resposta foi muito levada em consideração a pessoa dele. Né? Às vezes, para ele era remédio, para outros não são. Não é. Incrível. E anos depois, ele falou assim: minha vida mudou depois que você me falou aquilo e eu então comecei a fazer daquela forma, daquele jeito. Minha vida mudou.
quem manda. Né? O caminho de Emaús. Caminho de Emaús. 2 discípulos indo, Jerusalém era para lá, mas eles estavam indo para Emaús. Por quê? Frustrados. Por quê? Porque andaram com Jesus e achavam que Jesus ia trazer a libertação política de Israel. Né? Que ia libertar dos romanos, que o Messias, e o Messias estava ali, o Messias estava do lado, mas eles não entenderam isso. Por quê? Alma. Expectativa. Eu tenho expectativas. Às vezes, nós olhamos para Deus, vivemos a vida, nossa experiência espiritual, como se fosse um supermercado. Eu vou lá, o que eu preciso? Eu preciso de comprar creme de leite. Não, às vezes, minha esposa está me assistindo agora. Às vezes a minha esposa pede uns negócios, meu irmão, que eu tenho que botar o supermercado inteiro para achar um negócio. Entendeu? É um negócio impressionante. Eu achei um cara, às vezes o cara falou, não, que tinha um pacotinho do negócio. E o pior é que eu cheguei em casa e falei assim, você comprou errado. Esse é, mas você... Não, mas aqui está de porco. Não é, você não falou, não falei, mas é de porco. Às vezes você entra no supermercado, pega o que você quer e vai embora. Não faça isso. Seu relacionamento com Deus não pode ser relacionamento de suprimento. O seu relacionamento com Deus tem que ser transformação. Você não pode chegar lá, pega o que você precisa e vai embora. Não. Para que eu tenha uma família blindada, eu preciso ter uma família transformada. E a transformação começa comigo. Eu preciso da minha transformação. A revolução não é exterior, é interior. É a minha revolução interior. Entendeu? Então, os discípulos a caminho de Emaús, eles tinham uma expectativa tão grande, que Jesus viria e derrotaria os romanos, que eles viriam, eles teriam uma revolução, expulsariam os opressores, que Jesus fez. Ressuscitou mortos, multiplicou pão, curou enfermos, deu palavras maravilhosas, a palavra lá o Sermão da Montanha, tantas coisas, e ele provou tantas e tantas vezes da sua divindade, e no entanto eles não viram. Por causa? A alma. A alma. A alma bloqueia. O que eu posso fazer? E a resposta? A resposta é, não sei. Quando? Como? De que jeito? Interessante que quando Deus chega, a palavra de Deus chega para você, ela só te coloca para cima. Tu és criatura de Deus. Deus fez coisas maravilhosas, inclusive você. O pessoal que está em casa não escutou, mas aqui o pessoal saiu gritando amém, aleluia. Quando eu falei que Deus fez coisas perfeitas, inclusive eles, o pessoal saltou da cadeira, bateu palma, aleluia. Deus me fez perfeito, maravilhoso. Amém, amém. Essa igreja é uma igreja pentecostal, uma igreja animada, uma igreja que reage à palavra. Porque Deus fez você maravilhoso, Deus fez você a criatura dele, perfeito, você é perfeito. Agora, você tem poder. Por quê? Porque você tem escolhas. Você escolhe o que fazer da sua vida, o que fazer da sua mente, fazer da sua emoção, o que fazer da tua boca. Tudo é você que manda. Escolhas. Tudo isso eu não comecei a pregar ainda, porque eu estou preparando vocês para a palavra. Essa palavra precisa ter maturidade, precisa ter equilíbrio. Senão ela pode ser pode trazer problema para a gente. Vamos lá. Não, já viu Gideão? Gideão estava malhando trigo no lagar. Trigo se malha no alto, se malha no dia, forra o chão, malha o trigo, separa o grão, tira a palha do grão, e assim, aquele é o trigo. Ele estava malhando o trigo num lugar fechado, que é o lugar de uva. Por quê? Ele tinha medo
estavam roubando, dos ladrões, dos amalequitas. Aí o anjo podia dizer assim, tu é um medrosão, hein? Ó. Tu, hein? Tu é um medrosão, hein? O anjo disse assim, varão de guerra, homem poderoso, guerreiro. Olha só como é que o anjo fala dele. Olha só o que o anjo acha de você. Olha só como é que ele se refere a você. Varão de guerra, poderoso, guerreiro. Ai. Aí sabe o que Gideão falou? Eu sou da tribo de Manassés. Minha tribo é a menor tribo. A casa do meu pai era a menor casa. Meu pai nem terminou o primário. Meu pai nem foi alfabetizado. Minha casa do meu pai era a pior casa que tinha. E eu sou a menor casa da menor casa da menor casa de Manassés. Que eu sou filho de meu pai, e meu pai é a menor casa. E a minha casa é a menor. Deus olhou para ele e falou, vai na tua força, valente. Vai na tua força. Bom, eu estou preparando vocês para o seguinte, porque eu vou dar uma palavra aqui que tem muito a ver com a nossa autoestima. O que você pensa de você? Porque conforme a sua autoestima é a sua reação. Conforme a sua autoestima, a maneira como se você se conduz. Quer ver lá? Tiago 1,19. Começou, hein, gente? Por favor, aperte os cintos. Nós vamos entrar agora em área de turbulência. Tá? A área de turbulência. Vai ter turbulência aqui, então melhor aperta o cinto aí. Tiago 1,19 diz assim, meus amados irmãos, tenham em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Deixa aí, querido, deixa aí um pouquinho aí. Aqui fala, como é que nós... Olha só, isso aqui é para você aprender, buscar. Aqui não é prova onde eu vou dizer assim, você está reprovado, hein? Você está reprovado. Te falei, pastor falou, você está reprovado. Não, isso aqui não é para dizer que ninguém está reprovado. Isso aqui é para dizer o seguinte, eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Aqui está o segredo da família blindada. Aqui está o segredo de uma família de sucesso, de uma posição de sucesso. Ou seja, esteja pronto para ouvir. Eu já falei para o bispo Rodovalho, larga essa chaminha aí, o símbolo da Sara na nossa terra, coloca uma orelha. Um orelhão assim. A pessoa num chaveirão com uma orelha pendurada assim. A igreja é um lugar de escuta. Eu aprendi a ouvir na igreja. Eu não sabia ouvir. Eu não sabia ouvir. Nossa, eu era cheio de argumento. Não, calma. Eu já sei tudo. Não. Eu já sei o que você vai falar. Eu já tenho a solução. Eu aprendi a ouvir aqui. A igreja me ensinou. Até porque eu precisava ser ouvido também. Então, aqui fala, seja pronto para ouvir. Então, aqui fala de velocidade. Pronto. Seja pronto para ouvir. O que você quer ouvir? Tardio para falar. Porque mais ou menos nossos diálogos, quando eu falo, são todos, né? Da família, fora da família, no seu trabalho, na sua escola, no seu não tudo você vier. Né? É mais ou menos assim. O cara fala, não deixa ele falar. Nós somos assim. Nós não estamos prontos para ouvir o outro, ouvir a necessidade do outro. Muitos erros são cometidos porque não sabemos ouvir e, posso falar, nos arrependemos. Eu me arrependo das coisas que eu falei que eu não deveria ter falado. E o pior que depois, ouvir, falar, irar. Pior que a ira tira a sua capacidade de pensar. Quando você está irado, você não pensa, você não reflete, você não pondera. Você não entende a circunstância que você está. Porque você está irado. Quantas mortes nós temos no trânsito por causa da ira? Porque eu não pensei antes, me arrependi. Tem um vídeo que
passou aí na internet, do cara que deu uma fechada no outro e xingou o outro e começou a perseguir o cara que fechou, o cara que levou a fechada começou a perseguir o cara que fechou, xingando, buzinando. O cara largou o carro na garagem, entrou em casa, pegou uma arma e pô, matou o cara. Posso falar uma coisa terrível? Passado não se edita. Passado não se edita. Quantas palavras eu escutei na minha vida que me machucaram, me feriram. Não dá para ir lá no passado, né? Tem gente aqui que é do tempo da máquina de escrever. Dava um trabalho para corrigir, não. Eu tinha que escrever relatório em inglês por causa da minha. Eu trabalhava numa multinacional, eu tinha que escrever em inglês, e às vezes o datilógrafo escrevia, cara, essa página está toda errada, troca tudo, faz de novo. Hoje não, meu irmão, tudo. Muda tudo numa hora, maravilha. Mas o passado não se edita. Coisas que você falou, coisas que falaram, estão gravadas na tua mente, na tua memória. Então, cuidado com o que você fala. Porque aquilo que você fala machuca, aquilo que você fala fere. E depois não adianta dizer, não era bem isso que eu queria dizer. Eu visitei um casal uma vez. Assim, a minha história como pastor é muito longa, então eu nunca conto um caso de alguém que está presente, tá? Fica tranquilo. Então, é a minha técnica. Eu sempre falo Goiânia, Brasília, onde eu passei e tal. Muitos lugares. Então, a mulher, ela tinha uma rapidez na fala impressionante. E a fala dela, meu irmão, ela tinha facas na língua. Entendeu? E ela reclamava, pastor, eu não entendo, meu marido fica chorando aí, choramingando, triste, chateado, só porque a gente teve uma briguinha. Então, ele falou assim, bispo, ele falou assim, pastor, ela fala, é como se ela pegasse um facão e cortasse um braço meu. Eu estou sem braço sangrando aqui. E ela olha para mim, vai ficar parado aí? Vai falar nada não? Você não acha que eu tenho razão, cara? Ela, arranca outro braço. Aí eu fico sangrando os dois braços aqui, ó, no sofá, e ela fala. Você não vai falar nada não? Você não vai dizer nada não? Por que não? Não sei o quê. Pior que não dá para editar. Gente, eu já atendi casal que eu escutei uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria escutar na minha vida. Sabe o quê? Você falou isso. Eu falei, cara, tu falou isso? Ele, falei, pastor. Cara, tu falou isso? Falei, pastor. Mas, pastor, tem tanto tempo. É mesmo? Quanto tempo tem? 40 anos. A gente está rindo disso, mas a gente é assim também. Passado não se edita. Você falou isso, você fez isso. Sabe, isso tudo atrapalha o casamento. Cuidado com o que você fala, porque nós sofremos pelo que nós dissemos. Ontem eu falei isso, cara, isso pode dar um problema sério. Quando você está lendo Salmos, tem Salmos que tem a palavra selar. Selar quer dizer pausa. Na nossa vida nós temos que ter pausa para refletir, pausa para pensar, pausa para dizer, bom, eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo. Pausa para pensar assim, será que eu estou falando? Será que a minha voz está sendo boa? Será que a minha voz está sendo remédio? Será que a minha voz cura? Quando a Bíblia fala selar, é uma pausa, assim, medita naquilo que é importante agora. Medita na vida. O que é importante na sua vida agora? Medita. Nós estamos numa sociedade hoje de muito barulho. Muito barulho.
muita confusão, muita gritaria. Somos acostumados ao barulho, tensões, discussões, ruído. Enquanto que a Bíblia fala assim, seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio no se irá. Aqui, esse versículo está na contramão da nossa existência hoje. Hoje nós vivemos o instantâneo. Tudo tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Parece que a nossa vida tem que ser igual uma padaria. Chega lá, tem pão quente? Tem, vamos, cara. O que você mais usa? Instagram. Instagram vem de instantâneo. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo nesse momento? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Instagram, instantâneo. Tudo é instantâneo. Eu quero tudo para agora. Existem casamentos que estão acabando porque não há silêncio para ouvir o outro. Nós não estamos ouvindo o naufrágio. Nós precisamos de tempo para orar, nós temos tempo para meditar, nós temos que ter tempo para pensar. Tem muita gente que fala assim, eu não sabia que meu casamento estava afundando, estava acabando. Por quê? Porque estava vivendo um atropelo tão grande da vida, que eu não sei. De repente, puf! Coloca aí Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi. A palavra-chave aqui é eu aprendi. O que você tem aprendido ultimamente? Você não pode ser a mesma pessoa que 10 anos atrás, 5 anos atrás. Você é uma pessoa em constante mutação, crescimento, transformação. Então Paulo fala assim, eu quero contar para vocês uma coisa que eu aprendi, a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Contentamento em toda e qualquer circunstância me dá tempo para eu pensar no que eu vou responder. Entender a circunstância me facilita o diálogo, porque eu estou entendendo a circunstância. 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aqui ele está falando o seguinte, olha, se a circunstância estiver boa, ótimo, maravilha. Se estiver ruim, ótimo, maravilha, porque eu aprendi a passar necessidade. Nós temos muitas vezes uma necessidade de reclamar. E às vezes... Eu ia pedir desculpa, mas não vou pedir desculpa, dona Ganhão. Mas sabe que às vezes a gente reclama de barriga cheia. Está tudo bem. Está tudo melhorando. Já tivemos coisas piores. Passamos por momentos piores. E no instante estamos reclamando. Então, quando eu estou reclamando, eu não tenho tempo para ouvir. Eu vou reclamar. Aprendi a passar por toda e qualquer... Volta no 12 lá, papai. Aprendi a passar toda e qualquer situação, seja bem alimentado. Isso aqui é aquela pessoa que entende assim, a vida, Jesus disse, você vai passar por aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Se ele fala, no mundo tereis aflições, então ótimo, eu preciso me preparar, porque eu vou ter aflições. Eu vou ter tempo de fartura, tempo de escassez, eu vou ter tempo de muita alegria e tempo de algumas tristezas, mas eu tenho que me preparar para isso. Isso faz parte da minha transformação. Para quê? Para que eu possa ouvir. Para que eu possa ouvir. Tem casamento que eu conheço que o marido entra com a gasolina e a mulher com fósforo. O cara entra com a gasolina, a mulher com fósforo. Está aqui o fósforo. Se alguém entra com a gasolina e o outro não coloca o fósforo, o que vai acontecer? Nada, vai ficar com um cheirinho de gasolina. Não é nada. Mas o pior problema é que ela entra com a gasolina. Nós não sabemos fazer muita coisa, mas me brigar a gente sabe. Não é não?
A gente não sabe fazer muita coisa, mas brigar nós somos bons pra caramba para brigar, para perder a paciência e assim por diante. 13. Eu sei passar por qualquer... Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu falar uma coisa para você. A verdade bíblica é importante para que o seu interior seja fortalecido. Entendeu? O seu interior seja fortalecido. Se o seu interior é fortalecido, você tem condições de ouvir. Entendeu? Se o seu interior é fortalecido, eu vou pensar. Tem uma história muito legal, um filme que eu vi, um vídeo que eu vi de um pastor. Esse pastor ele tem um centro de treinamento de excelência nos Estados Unidos. Milionário, o cara é milionário. O cara recebe toda semana empresas. Para você ter ideia, o FBI é cliente deles. Eles trabalham sobre autoconhecimento, reação, motivação, equipe e tal. E recebem times de futebol americano, aqueles, né? Então, o terreno deles é um quadradão e no perímetro do terreno tem uma pista de corrida, para eles correrem. O pessoal acorda de manhã, toma café, vai correr e tal. E aí ele fala que teve um time de futebol americano. O pessoal da defesa do futebol americano são um pessoal pesadinho, um pessoal forte, um pessoal, né, over, né, pessoal... Aí eles falaram o seguinte, olha, lá no final do terreno, nós estamos com um problema, que é javali. De vez em quando aparece o javali lá, tá? Então vocês tomem cuidado. Se escutar o javali, vocês correm, vocês tomam cuidado e grita pra gente, porque a cerca tá lá, o javali. Aí tem um filme, né? É um filme. Aí tem os caras tudo assim. Aí, de repente, eles puxam uma corda assim, e a corda mexe no mato, mexe nos galhos e tal. Os caras olham aquilo, rapaz, e saem correndo. Uns caras desse tamanho, 2 metros de altura, forte pra caramba, os caras tudo... Aí tem a história. Pessoal do FBI correndo. Só que do FBI eles não mostraram o filme. Por quê? Porque é confidencial. O pessoal do FBI não pode aparecer. Aí fala que os caras estão assim, andando. Daqui a pouco acorda, faz assim. Primeira coisa que os caras fazem. O que vê aí, não sei. Mas eu estou preparado para isso. É assim, quando ele fala, tudo posso naquele que me fortalece, então é o seguinte, eu não sei o que vai acontecer, qual a circunstância que vai acontecer, qual o problema que vai acontecer, uma coisa eu sei, eu estou preparado para isso. Pode ir. Aí tem aqui o versículo, vem quente que eu estou fervendo. Entendeu? Pode vir, não, vem. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho a palavra de Deus na minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é esse probleminha farjuto aí que vai me derrubar, não. Problemas que vêm daqui, ó. Porque tudo começa quando eu sei quem eu sou. Eu amo ser pastor. Amo ser pastor. Uma vez, eu estava numa reunião, recebendo pastores de fora. Nossa igreja estava lá no Teatro da Barra, já tem 20 anos isso. Pastores de fora, recebendo pastores de fora. Entra um rapaz da igreja, entra e, assim, fala verdadeiras atrocidades do que estava acontecendo na igreja. Pastor, o senhor está sabendo que está acontecendo isso? Pastor, o senhor está sabendo que está acontecendo aquilo? Pastor, o senhor está sabendo que está acontecendo isso? Pastor, o senhor vai fazer alguma coisa? Pastor, o senhor está... Eu falei o seguinte, olha, o fulano, olha só, preste atenção. Nisso aí, a pastorada já estava a fim de subir no jugular do cara. Estava a fim de pegar o pescoço do cara. Falta de educação, falta de... Gente ali, não é naquele momento dele falar aquilo. Aí eu falei, ó, seguinte, hoje é sábado, nós estamos aí com pastores de fora, tem um treinamento.
Amanhã é domingo, amanhã eu vou ter 2 cultos. Na segunda-feira, qual o melhor horário para você? Na segunda-feira eu quero te atender. Na segunda-feira, vamos conversar, eu quero te ouvir. O cara se tocou porque uma pessoa do grupo ficou assim, extremamente tocada com aquilo, nervosa com aquilo. O cara se tocou e pediu desculpa e foi embora. Na segunda-feira atendi ele. Aí sabe qual foi a minha pergunta? Como é que você está? O que está acontecendo com você? Conta para mim. Porque quando eu olhei para ele fazendo aquele negócio, que não era dele aquilo, ou seja, ele devia estar passando por um momento muito difícil da vida dele. E realmente estava. Talvez um dos momentos mais difíceis da vida dele ele estava passando. Então aquilo ali foi uma explosão. Pronto para ouvir. Aí o cara foi embora, aí um pastor falou assim, tu não reagiu não, Francisco? Eu falei, não, claro que não. Porque eu sei o que ele está passando. E eu sei quem eu sou. O que ele falou nem é verdade. Mas é o momento que ele está passando. Atenção. Cuidado com o que você fala. A Bíblia fala, esteja pronto para ouvir. Porque quando eu ouvi, eu olhei para ele, eu não escutei o que ele falou, mas eu vi a circunstância que ele estava. A circunstância que ele estava era de problema sério no casamento dele. Para isso a gente precisa do Espírito Santo, para isso a gente precisa de maturidade, para isso eu preciso entender. Eu aprendi em qualquer situação, na abundância, na escassez, eu aprendi a depender de Deus. Eu aprendi na circunstância, na abundância ou na escassez, eu aprendi que tudo posso naquele que me fortalece. Pronto para ouvir. Tardio para falar. Tardio para irar. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes vem aquele papo assim, eu adoro o meu avô, meu vovô é lindo, meu vovô tem 80, 85 anos, é maravilhoso, meu vovô é lindo. Eu não quero chegar aos 85, 90 anos, 95, 100 anos de idade, para alguém dizer que eu sou maduro. Ele é tão bom, tão fofinho, tão gostoso, ele não briga com a gente, ele não fala, ele não grita. Não, eu não quero esperar eu ter 80 e tantos anos, 90 anos, para ter alguém dizer assim, cheio do Espírito Santo, fofinho. Eu quero resplandecer a glória de Cristo hoje, agora. As pessoas precisam ver Jesus na minha vida hoje. A única coisa que eu fico bravo aqui nessa igreja é com esse relógio. Isso aí eu não tenho paciência para. Maria mandou um recado para Jesus. Vem para cá, Jesus. Vem para cá, Jesus. Vem para cá. Lázaro está muito mal. Lázaro está morrendo. Lázaro está muito mal. Lázaro está morrendo. Lázaro. Chega Jesus. Tranquilo. Tchau. Deus te abençoe. 4 dias depois, Lázaro está morto. Maria trata Jesus como? Maria trata Jesus assim. Poxa vida. Não mandamos avisar o senhor 4 dias, está morto, já está fedendo. Jesus falou, calma, pausa. Tem jeito. Deus age no silêncio. Deus age no equilíbrio. Deus age tardio, pronto para ouvir, tardio no falar. Deus age. O fato de você falar não quer dizer que você vai resolver. O fato de você gritar não quer dizer que você vai resolver.
Quando aquela pessoa faz ping, ping, aí tu tem que dar o pong? Não. Pensa. Você precisa ser treinado em circunstâncias. Eu não estou dizendo que vocês têm que ser aquela pessoa assim que nunca vai reagir, que nunca vai falar, que vai estar tudo bom. Não. Mas tem hora para tudo. Tem hora para conversar. Tem hora para ajustar as contas. Tem hora para resolver. Tem horas. Como é que são nossas conversas? Dá para ouvir o outro? Deixa eu te falar, o silêncio fala mais alto do que muitas vezes a nossa voz, a nossa gritaria. Tem casais que se duelam e se machucam e falam palavras que depois vão... Como é que vai corrigir depois? Passar borracha depois? Já falou. Uma pessoa ferida muitas vezes é uma pessoa obcecada. Cuidado. Respeite o outro. Respeite as limitações do outro. Respeite o outro. É importante. Ouvir, você ouve o outro. A necessidade do outro, a circunstância do outro, a dor do outro. Tem João 10, 27, fala... Coloca João 10, 27, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Ouça a voz do Espírito. Nós muitas vezes importamos mais com o que os outros pensam da gente do que nós realmente achamos o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de mim? O que Deus pensa de mim? Mas eu dou mais valor ao que as outras pessoas pensam de mim. Então eu reajo. Eu não ajo, eu reajo. Agir é agir segundo um raciocínio. Agir é segundo um princípio. Agir é segundo uma palavra. Agir é segundo uma promessa. Reagir é pá. Reagir é muita gente dizer alguma coisa que depois, daqui a 10, 15, 20 minutos, você se arrependeu de ter falado. Eu quero terminar a palavra com Provérbios 12, 18. Coloca aí. Não, coloca 18, 20. Não, 12, 18. Provérbios 12, 18, por favor. Desculpe. A quem fale sem refletir e fere como espada. Primeira coisa, ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós trazemos as nossas histórias. Nossas histórias vêm de onde? Nós somos fruto das nossas histórias. Entendeu? Já falei tantas coisas que feri pessoas. Tem pessoas que nos abandonam por coisas que nós falamos. Falamos errado, na hora errada, do jeito errado, da forma errada. Mas eu tenho que tomar, na minha caminhada espiritual, que me leva para uma maturidade espiritual, eu preciso entender que palavras ferem. Eu preciso refletir isso. Palavras ferem. E depois ele fala assim, e fere como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. A palavra do sábio traz a cura. Meu Deus do céu, traz a cura. Eu quero essa cura. Eu quero que a minha voz, que a minha palavra, que a minha reação seja uma reação de cura, que vai curar pessoas. A minha vontade, o meu desejo é que a minha voz seja uma voz que cura, que transforma. Você quer uma família blindada? Você quer uma família protegida? Eu sei que quando nós ungimos o umbral da nossa porta com óleo, nós oramos, os anjos estão acampados ao nosso redor. Mas, preste atenção, a grande batalha está lá dentro de casa. A grande batalha está lá dentro de casa. Com aquilo as minhas reações.
Como é que reage? Como é que eu vou reagir? Deus te fez perfeito. Deus te fez uma pessoa maravilhosa. Deus te fez a grande obra das suas mãos. Mas as vontades, o desejo e as decisões, todas são tuas. E aí tá. Eu quero terminar essa palavra. Coloca Tiago 3,2. Tiago 3,2. Tiago 3,2. Para a gente terminar. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, nós tropeçamos de diversas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Ai, 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 ai. Eu não sei se eu sou igual a vocês, mas de vez em quando eu escuto vozes na minha cabeça de pessoas que passaram no meu caminho e de alguma forma me feriram com palavras. Isso vem na minha mente, isso. Pessoas que eram próximas de mim, porque quem fere você nunca é aquela pessoa que está distante, mas aquela pessoa que está próxima. O hater falava de você, não tem problema. Agora, uma pessoa próxima da sua casa, da sua família, da sua igreja, do seu, sei lá, fala mal de você, fala uma palavra contra você, isso dói pra caramba. Dói. Aí eu fico perguntando, Deus, por que isso me faz recordar essas vozes? Vozes até do meu pai, coisas que meu pai falava. Por que isso faz me lembrar? Eu creio que é para me tornar uma pessoa mais humilde. Uma pessoa que depende mais de Deus. Talvez saber que eu não sou o centro da terra. A terra não gira ao redor. Você sabe que o grande problema da Idade Média foi quando os cientistas, que eu não me lembro o nome dele, que foi morto, descobriu que a gente girava em torno do Sol, não o Sol em torno da Terra. Porque na cabeça dos homens, dos religiosos daquela época, a Terra era o centro de tudo e tudo girava em torno da Terra, e não era. Então, quando eu vejo que eu enfrentei problemas, enfrentei críticas, enfrentei situações, eu digo assim, eu não sou o centro de tudo. Eu preciso de Deus. Eu preciso de ajuda. Eu preciso mais do Espírito Santo de Deus. Até para botar um guarda na minha boca. Davi falou, põe um guarda na minha boca, papai. Eu preciso de um guarda aqui, ó. Para quê? Para eu saber o que eu vou falar. E não falar nada. Que as minhas palavras, que as pessoas me vejam e digam assim, caramba, esse aí é filho de Deus, hein? Opa, preciso de um conselho. Opa, o que eu devo fazer numa situação como essa? As pessoas olharem para mim e verem Deus na minha vida, Deus nas minhas palavras. Pois todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Esse Tiago aqui é fantástico. A gente tropeça de muita maneira. Se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito. Por quê? Porque ele é capaz de dominar também todo o corpo. Se eu sou capaz de dominar a minha língua, eu sou capaz de dominar todo o meu corpo. Se eu sou capaz de... Mas a primeira coisa que eu tenho que entender é quem eu sou. Quem eu sou. Quando Gideão falou, eu não sou nada, meu pai não é nada, é a menor tribo, meu pai é a menor casa da tribo, e eu sou da menor casa do meu pai, não somos nada. Ele estava sendo humilde? Não. Ele estava sendo pobre de espírito. Ele estava sendo fracassado de espírito. Isso não é humildade, isso é baixa autoestima. Eu tenho que entender quem eu sou.
Até porque quando eu escutar alguma coisa e não revidar, é porque eu sou grande dentro de mim. Eu sou grande dentro de mim a ponto de esperar para então falar. O pessoal de casa não está vendo, mas o pessoal aqui da igreja está numa alegria, numa coisa contagiante. As pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão felizes da vida. O pessoal está, olha só, tá vendo? Ó? O pessoal está alegre. Vamos ficar de pé. Se você chegar em casa, teu marido ou tua esposa, eu estou falando isso para... Ó, tem dezenas de pessoas nos ouvindo agora, hein? Chegar e falar assim, pastor pregou para você hoje. Pastor pregou para você hoje. Negativo, pastor, preguei para você. Aliás, desculpe, peguei para mim. Preguei para mim. Ai. Esteja pronto para ouvir. Ai. Eu quero ouvir, em qualquer circunstância, em qualquer situação, em qualquer problema, a voz de Deus. Ah, mas pastor, nós estamos numa briga. Vamos escutar a voz de Deus. O que Deus quer nos ensinar com isso? Ah, é muito espiritual. É. Mas vamos dar um tempo. Vamos descobrir. Eu já falei com a minha esposa. Bem, eu quero ser feliz. Eu não quero ter razão. Porque tem uma coisa, marido e mulher, às vezes que o marido quer ter razão, a mulher quer ter razão, o marido quer ter razão, a mulher quer ter razão. Querida, eu quero ser feliz. Eu não quero ter razão. Você quer botar um negócio aqui? Vai botar aqui. Você quer fazer isso? Vai. Falar nisso, um beijo, meu amor, eu te amo. Você é uma mulher maravilhosa. Eu sou apaixonado por você. Ai. Sou casado com uma mulher espetacular, que tem filhas espetaculares, netos maravilhosos, porque você é uma mulher espetacular. Eu vejo Deus na sua vida, querida. Te amo. Eu quero orar com você agora. Por favor, todas as vezes que eu prego, a minha preocupação nunca é deixar você pesado. A minha preocupação nunca é deixar você abatido. A minha preocupação nunca é deixar você... Não, a minha preocupação é deixar você mais leve. Sem cargas, sem peso. Quero você leve. Sai daqui, leve. Oh, essa palavra de Deus é para mim? É para mim. É para mim. Eu vou ser a pessoa, vou ser o homem, vou ser a mulher capaz de dominar a minha língua e vou dominar todo o meu corpo, porque eu domino a minha língua em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. 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 Que o Teu Espírito Santo flua através de nós. Espírito Santo de Deus flui através de nós. Declare. A rocha que na casa está firmada. O amor que alcançou a minha casa.
que alcançou a minha casa. Ele. Você pode dizer, meu Jesus. Meu Jesus, eu te entrego minha vida. Te dou meu lar, minha família. Eu em minha casa, Senhor. Amém. Nós temos durante esses 2 últimos meses orado pelas nossas casas. Eu quero chamar você aqui à frente, que durante esse tempo você teve um livramento do Senhor. Eu quero chamar você aqui. Você que viu Deus cuidando de você, da sua casa, da sua família. Você teve algum livramento? Eu e a minha casa tivemos. Ontem à noite, a parte lá de trás de casa toda apagou. Vem cá, Rafa. Rafa teve um livramento ontem. Cadê a família da Adriana? Tá aqui? Vem cá, vem cá. Quem mais teve livramentos do Senhor? Vem aqui. Vem aqui, chega aqui perto do altar do Senhor. E eu tava ali, eu tive que sair, o eletricista me ligou e ele falou: Ruth, foi por pouco que tudo aqui não pegou fogo. E aí eu falei, mais um livramento, para dizer, o Senhor guarda a minha casa, o Senhor guarda a minha casa. Você teve um livramento? Vem aqui. Nós queremos orar, agradecendo ao Senhor. Sabe por que muitas vezes nós achamos que o que acontece nas nossas casas é porque nós somos bons? Porque a gente é alguma coisa. Mas tudo que nós temos experimentado nesses dias é a bondade e a fidelidade de um Deus que cuida de nós. E hoje, como forma de honrarmos esse Deus maravilhoso, sabe? Como forma de gratidão, de dizer: Deus, o Senhor cuida, o Senhor impede, o Senhor protege. Ontem, Rafael foi assaltado de mão armada aqui perto da igreja. E mais uma vez o Senhor guardou. Uns meses atrás, uma bala. E o carro dele blindado, graças a Deus, protegeu. Deus tem grandes coisas. Grandes coisas. Quantos testemunhos têm sido gerados pelas nossas orações. E esses dias alguém me ligou e dizendo: pastora, tá tão difícil, as coisas não acontecem. Eu disse para ela o seguinte: você está gerando um grande testemunho. Eu não sei você, mas a minha pergunta para você: você está gerando testemunho? Pela sua perseverança, pela sua fé, pela sua ousadia, por você não estar desistindo, pela sua busca pela presença do Senhor, por você trazer a presença de Deus para sua casa. Você está gerando testemunho. E nós queremos nessa manhã, Senhor Deus, te agradecer pelos livramentos, Pai. Levanta a sua mão e comece a agradecer ao Senhor. Existe, Senhor Deus, muitos testemunhos sendo gerados. E nós te agradecemos. Não, Senhor Deus, porque nós somos alguma coisa, mas porque a nossa vida está protegida pelo Senhor. A nossa casa, os nossos filhos, os nossos bens. E nós queremos agora declarar, Senhor Deus, que toda a glória, toda a honra ao teu nome. Lembra que semana passada eu falei, a nossa casa está encharcada do sangue. O inimigo não pode te ver. Agora levanta as suas mãos e mais uma vez começa a orar pela tua casa. Oramos, Senhor Deus, pelas nossas casas. Casas protegidas pelo Senhor. Agora na autoridade que o Senhor nos dá, que o Senhor nos garante, Pai. Nós declaramos que as nossas casas, ó Senhor Deus, tem como proteção o sangue do Cordeiro. Que nos impede Satanás de tocar a sua vida, as suas emoções, os seus relacionamentos, os seus bens, os seus filhos estão guardados e protegidos. E eu quero te dizer, mesmo que você não veja ainda o final, você está gerando grandes testemunhos diante do Senhor. O Senhor está fazendo, o Senhor está lutando as suas guerras, o Senhor está à frente das suas batalhas. Você está guardado e protegido, porque a nossa rocha é o Senhor.
Fala isso, declara isso. Sua vida, sua casa, sua empresa, seus filhos. É a rocha. Jesus, a fonte da tua vida. Tudo que você precisa. O amor que alcançou a O amor que alcançou a sua casa. O amor que guarda a sua vida, que protege a sua casa. Em nome de Jesus. A rocha em que minha casa está Declara firmada. É Ele. Jesus, a rocha inabalável, fonte inesgotável. O amor que alcançou a minha casa. Somos gratos a Ti, Senhor Deus. Você pode se dizer como você é grata ao Senhor? Todo dia você volta para casa em segurança. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Tua proteção. Somos gratos a Ti pelos livramentos. E somos gratos a Ti pelos testemunhos que estamos gerando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. O Espírito Santo me incomodou agora. Quando eu falei, a gente não edita o passado, a gente não corrige o passado. O passado está lá, está marcado. Mas a gente pode, através do nosso arrependimento, tirar a força daquilo que foi falado e daquilo que foi dito. Coloca na mão no seu coração. Agora é individual. Fala assim: me perdoa, Senhor, por todas as palavras que eu proferi, que machucaram, que feriram. Foram palavras que, ditas no momento de ira, de raiva, no momento que não houve consciência da circunstância, mas foi uma reação. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Coloca palavras novas na minha boca, que sejam palavras de cura, que sejam palavras de remédio, que sejam palavras de remédio, que cura, que sara. Me perdoa, Senhor. Fecha as brechas do meu casamento, fecha as brechas da minha vida, para que não haja naufrágio. Eu te peço. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode mudar. O Senhor mudou a vida de Gideão. O Senhor vai mudar a nossa também. O Senhor mudou a vida de tanta gente. O Senhor vai mudar a nossa também. Te peço, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, ajuda-me. Eu quero ser aquele que reflete Jesus. Eu quero ser aquele que constrói, que semeia, que cura, que transforma, que abençoa, que levanta o abatido. Eu sou aquele. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Posso orar com você? Posso orar com você? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana, você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana, você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está escondido debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser sua colheita? E agora, devocional, bem forte todo dia, devocional. Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Amém.